Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender como calcular uma raiz quadrada. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida durante o vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Então vamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que são quadrados perfeitos. Todos esses números aqui embaixo são quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Por que são quadrados perfeitos? É porque eu tenho um número que ao quadrado vai dar exatamente esses números, certo? Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Porque eu preciso conhecer esses quadrados perfeitos de 1 a 10. Porque na hora que eu for calcular uma raiz, eu preciso ter noção de que número vai chegar perto. Eu preciso saber por que número começar. Eu não posso simplesmente ir numa tentativa extremamente errada. Eu preciso pensar um número que seja razoavelmente perto do que eu vou encontrar, certo? Então, eu botei aqui alguns exemplos para a gente procurar. Primeiro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 400, certo? Quando eu não tenho nada aqui no índice da raiz, é porque é uma raiz quadrada. Então, é um número que eu multiplico ele mesmo duas vezes. Então, uma vezes um, duas vezes dois, três vezes três. Então, qual é o número que vezes ele mesmo dá 400? Primeiro, que como ele termina em zero, eu sei que o resultado dessa raiz vai ser um número também terminado em zero, por causa disso daqui. 10 ao quadrado termina em zero. Certo, mas qual o número terminado em zero? Eu sei que não é 10. Qual é o próximo número terminado em zero que eu tenho? 20. Qual seria a outra maneira de deduzir isso? Pelo 4 aqui na frente. Eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Então, eu vou testar aqui o 20. 20 vezes 20, para ver se dá 400. Primeira multiplicação com o primeiro número, então 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Agora com o segundo número, lembrando que tem que começar exatamente embaixo dele. Então, 2 vezes 0, vou aqui para baixo dele, 0. Porque todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 2, 4. Então, vou somar. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais nada é 4. Então, deu exatamente 400. A raiz de 400, então, é 20. E agora aqui, 900. Mesma ideia. Termina em 0. Então, o número vai ser terminado em 0. Na frente eu tenho o 9. Eu também poderia pensar da seguinte maneira. 900 é igual a 9 vezes 100. A raiz de 100 é 10. E a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 900 é só multiplicar o resultado dessas duas raízes. 3 vezes 10, que dá 30. Se a gente fizer aqui, 30 vezes 30, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 3 vezes 0, tem que começar exatamente embaixo do 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 3 é 9. Vou somar. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 9 mais nada é 9. 900. Então, isso a gente só comprovou que a raiz de 900 é 30. Então, aqui a gente tem mais exemplos. Vamos calcular. A raiz de 225. Vamos olhar lá de volta nos quadrados perfeitos. O único número que termina em 5 é o próprio 5.
Então, eu sei que a raiz de 225 vai ser um número terminado em 5. O que mais eu sei sobre a raiz de 225? Bom, eu sei que 10 ao quadrado é 100. E eu também sei que 20 ao quadrado é 400. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, eu sei que a raiz de 225 é maior do que 10. 20 ao quadrado é 400. Então, eu sei que a raiz de 225 é menor do que 20. 400 é muito maior do que 225. E eu sei que tem que terminar em 5. Então, qual é o número que está entre 10 e 20 e termina em 5? Vamos testar para ver se o 15 vezes 15 dá 225. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Agora, lembrando que já usei esse 2 na primeira conta, não vou usar de novo. 1 vezes 5 vai ficar exatamente embaixo do 1. 1 vezes 5 é 1. 1 vezes 1, 1. Vou somar. 5 com nada, 5. 5 com 7, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 225. Então, realmente, a raiz de 225 é 15. Agora eu quero tirar a raiz de 169. Então, é um número terminado em 9. Se é um número terminado em 9, quais são os números aqui dos quadrados perfeitos que terminam em 9? 3 ao quadrado e 7 ao quadrado. Porque 3 ao quadrado dá 9, 7 ao quadrado dá 49. Então, esses dois são os únicos números que eu poderia terminar a raiz de 169. No entanto, a gente viu aqui logo antes que 225, a raiz dele é 15. 225 é maior do que 169. 225 é maior que 169. Então, a raiz de 225 também vai ser maior do que a raiz de 169, certo? Ou seja, vai ser um número menor do que 15. Então, se é um número menor do que 15, eu já descarto o 7. Não vai ser um número terminado em 7, vai ser um número terminado em 3, que seja maior do que 10, porque 10 ao quadrado é 100 e 169 é maior do que 100. Então, eu preciso de um número entre 10 e 15 que termine em 3, ou seja, o 13. Vamos testar para ver se 13 vezes 13 dá 169. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3, vou colocar exatamente embaixo do 1. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. Vou somar. 9 com nada, 9. 3 com 3 é 6. 1 com nada é 1. Então, deu 169. Ou seja, a raiz de 169 realmente é 13. Vamos para o quinto e último exemplo. Esse quinto exemplo é um caso à parte. Por quê? Porque 190 não tem raiz exata. Já vou adiantar isso para vocês, mas a gente vai descobrir como que a gente faz para saber que não tem raiz exata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe um número inteiro que eu multiplique por ele mesmo e dê exatamente 190. Mas eu consigo encontrar um valor aproximado, certo? Agora vamos pensar. Como que a gente faz para saber que 190 não tem raiz exata? Então, primeiro detalhe, termina em zero.
Então, a raiz dele teria que ser um número terminado em zero. No entanto, a gente sabe que 10 ao quadrado é 100 e 20 ao quadrado é 400. Ué, 190 é maior do que 100 e menor do que 400. Então, 100 é menor do que 190 e 190 é menor do que 400. Então, a raiz de 100 tem que ser menor do que a raiz de 190, que tem que ser menor do que a raiz de 400. Eu tenho algum número que termine em zero, que esteja entre 10 e 20? Não. Todos os números entre 10 e 20 terminam com um número diferente de zero. É assim que eu sei que 190 não vai ter uma raiz exata. Certo? Mas como é que eu faço para descobrir a raiz de 190? Então, a gente precisa ter uma certa noção aí. Primeiro, a melhor coisa é você fazer do meio. Então, se eu sei que tem 10 e tem 20, 10 e tem 20. Eu vou testar no 15. Eu faria aqui 15 vezes 15. 15 ao quadrado para saber quanto dá. Como eu já fiz lá no terceiro exemplo, eu sei que dá 225. 225 passa de 190, certo? Então vamos testar um número entre 10 e 15. 13. 13 eu também já fiz. 13 ao quadrado, que dá 169. Então vamos testar aqui o 14. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Já usei esse 1, não vou usar de novo. 1 vezes 4. Vou colocar o resultado exatamente embaixo do 1. Então dá 4. 1 vezes 1 é 1. Vou somar. 6 com nada é 6. 5 mais 4 é 9. E 1 mais nada é 1. Então, 14 vezes 14 dá 196. Ou seja, 190 está entre 13 e 14. Dei uma ampliada nessa parte daqui. Isso já dá para você ter uma noção. Dependendo da questão e do que você estiver procurando, você já poderia parar por aqui, porque você já tem uma noção. Está entre 13 e 14, então é 13, alguma coisa. Mas se você quiser testar mais, você começa a mesma ideia. 13,5. Você pode começar pelo 13,5 ou pensar, 190 está mais próximo de 169 ou de 196. E aí ir ajustando nesse caso. Como 190 está mais perto de 196 do que de 169, você pode, em vez de fazer o do meio certinho, 13,5, você pode fazer um que esteja mais perto do 14. Então, fazer alguma coisa 13,7 para ver se chega. Vamos fazer aqui 13,7 vezes 13,7. Claro que você aí com a calculadora, se puder, né, usar, dependendo de onde você estiver fazendo, dá para usar, se for só para um teste. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 3, 21, com mais 4, 25, sobe 2. 7 vezes 1, 7, 8, 9. Então, já usei esse, já usei esse. 13 vezes 7, 21, lembrando que fica exatamente embaixo do 3. Se fica 1, sobe o 2. 3 vezes 3, 9. 10, 11. Fica 1, sobe 1.
3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Vou para o último número. 1 vezes 7, 7. Fica exatamente embaixo dele. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar. Dá 9. 5 mais 1, 6. 9 mais 1, 10. Mais 7, 17. Sobe 1. 3 mais 4, 7. Mais 1, 8. E 1 com nada, 1. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui uma casa decimal. Então, no resultado, eu vou ter duas casas decimais. Então, 187,69. Ou seja, ainda é um número maior do que 13,7, mas já se aproximou bastante. Então, aí você sabe que vai ser um número entre 13,7 e 14. Mas isso é mais para você ter uma noção. Muitas vezes, se você já tiver a noção de que fica mais próximo do 14 do que do 13, você já consegue responder a questão. Normalmente, numa questão, não vem perguntando qual é a raiz daquele número. Pode ser que você use aquela raiz no meio da questão. É bom você ter uma certa noção de qual número que vai chegar mais próximo dele. Mas você não precisa estar fazendo esse cálculo o tempo todo. Isso aqui foi mais para demonstração. Vamos fazer esse exemplo bônus aqui. A raiz de 484. Então, primeiro olho para o número que termina. Como termina em 4, eu sei que a raiz dele vai terminar em 2, porque 2 vezes 2 é 4, ou 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, algum desses dois números vai ser o final da raiz dele. Eu sei que 20 ao quadrado é 400. Então, a raiz de 484 vai ser maior do que 20. Pode ser 22 ou 28. Vamos testar uma das duas. Como não está muito longe de 400, vou testar primeiro o 22. Se fosse um número bem mais longe, eu testaria logo o 28. Mas como é pertinho, então vamos testar 22. Por que a gente diz pertinho? De 400 para 484 são 84 números, certo? Porém, na potência, os números crescem muito rápido. Então, no segundo exemplo lá que a gente deu, a gente viu que 30 ao quadrado é 900. Então, se a raiz de 484 fosse 28, esse número tinha que estar bem mais próximo de 900 do que de 400. Então, sempre ter essa noção. Se está mais próximo de 400, eu posso fazer uma linhazinha aqui, 400 até 900. 484 está bem pertinho de 400. Então, eu vou testar primeiro o número mais próximo dele. Então, 22 vezes 22. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, embaixo exatamente do 2, é 4. 2 vezes 2 é 4 também. Vou somar. 4 mais nada é 4. 4 com 4 é 8. 4 com nada é 4. Então, deu exatamente 484. A raiz de 484, então, é 22. Só para testar aqui, vamos fazer com 28 para ver quanto daria. 28 vezes 28, 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 6, 22. Já usei o 6, não vou usar de novo. Então, 2 vezes 8 é 16. Sobe 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. 4 mais nada é 4. 2 mais 6 é 8. 5 mais 2 é 7. Então, 784, que é bem mais próximo de 900 do que de 400. E perceba que também termina com 4.
A gente sempre em raiz, sempre que a gente está fazendo o cálculo de raiz, a gente tem que ter essa noção de que está mais próximo de que número. Então, para não ficar testando os números à toa, eu testar mais diretamente, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua dúvida nos comentários e até o próximo vídeo.